Hoje vou falar com você sobre essa planta que já falei outro dia, só que hoje é mais no aspecto paisagístico. Algumas pessoas às vezes me pedem ideias de árvores para terraço, sacada, etc. Bem, primeiro que sacada, terraço, essas coisas não é um lugar muito adequado para árvores, não é mesmo? Em virtude do peso. Mas é possível colocar algumas sim, mas tem que ter um cuidado muito especial em relação ao peso, tá, gente? Porque por mais que você compre um vaso bem leve, como atualmente tem ótimos materiais levíssimos, entretanto esse vaso cheio de terra ele pesa bastante. Isso pode sim comprometer a estrutura do local onde você está colocando. Então assim, uma planta que é muito boa para vaso, árvore, né, para vaso, é a oliveira, tá? Ela se desenvolve muito bem desde que nas condições adequadas, mas é uma árvore muito boa para você ter em vaso. Só, como eu digo, você tem que tomar cuidado com o peso. Quando é um vaso só, ainda vai lá. Agora, quando você coloca 2, 3, ou teve terraço que colocamos 4 bem grandes, na época não eram bem grandes, agora após alguns anos elas estão grandes. Aí a gente faz o quê? Pede para um engenheiro avaliar, fazer um cálculo ali, ver se suporta o peso do vaso, gente, porque não é brincadeira, tá? Isso é sério, pode causar rachaduras e acabar caindo uma sacada. Então você não facilita, ou até mesmo infiltrações, enfim. Então não facilite com excesso de peso, tá? Por mais que o vaso seja leve. Para você ter uma ideia, 1 metro quadrado de terra de uns 10 centímetros pesa mais de 100 quilos, seco e molhado, então imagine. Aí se você vai colocar um vaso num terraço, vai pegar chuva, vai dobrar o peso, então por isso tem que tomar esse cuidado. Mas a oliveira é uma planta muito boa para terraço. Você pode usar a oliveira dentro e fora de casa, tá? Dentro de casa ela tem alguns cuidados que precisa em relação à adubação e luminosidade, tá? Porque ela é uma árvore, ela precisa de luminosidade, então sempre próxima a uma janela ela vai se desenvolver bem, tá? Se começar a amarelar folhas e tal, às vezes a luminosidade está errada, a água está errada, porque a oliveira não gosta de charco, mas não pode ser um solo extremamente seco por longo período. Ela precisa ter uma certa umidade, mas jamais charco, tá? E a oliveira é uma planta muito bonita. Nós nunca podamos muito essa parte de cima aqui, tá? Deixamos ela mais natural possível. Às vezes alguma poda para ajuste ali, mas não mais do que isso, tá? Então, em relação à irrigação, não irrigar muito, pouca coisa, sobretudo cuidar no vaso, né? Ela precisa de um solo bem drenado. Quanto à adubação, a oliveira, sim, plantada no chão, ela consegue tirar nutrientes do solo e vai bem. No vaso precisa de adubação, sim. Quando e quanto? Bom, aí depende do caso, né? Caso a caso, se é época de crescimento, de dormência, etc. Então essa é uma informação mais técnica que eu prefiro dar aos meus clientes quando eles adquirem uma oliveira. Então eu oriento qual a melhor posição em relação à luz, né, que ela vai receber, os cuidados com a água e a adubação. Mas a oliveira precisa sim ser adubada, tá? Precisa de luz, horas de luz, tá? Pode ser próxima à janela, mas tem que ter luz. E precisa também de irrigação, mas jamais charco. Então, observando esses cuidados, vai bem. Suporta muito bem clima frio. Entretanto, se for geadas extremamente intensas no lugar onde ela está plantada, vale então cobrir a copa da oliveira, tá? Nesse dia aí que tá marcando uma geada extremamente forte. Também fazer um mulching, tá? Isso é bem importante, tanto para não ressecar demais quando está em período de seca, quanto no período de geada também. Mas sempre, nunca sufocando o tronco da planta, tá? Que pode criar fungos e acabar matando a planta. Então, uma planta muito boa para vasos, em terraços, etc., é a oliveira. É uma planta belíssima, com propriedades medicinais, como falei esses dias. Ela é
É muito boa para a imunidade, tá? Sobretudo nesses períodos agora de inverno, de gripe, covid e tal. Então ela é excelente para a imunidade. Ela também é muito boa para evitar a osteoporose, tá? Ela ajuda na formação dos ossos, também para pressão alta e antioxidante. Então é uma planta linda e medicinal, tá? Muito prática. Espero que tenham gostado da dica de hoje e vou deixar com vocês aí umas fotinhos de ideias de como usar a oliveira, tá bem? Muito obrigada e até a próxima.